pensamento. Então nós vamos trabalhar com esse tema hoje para que a gente possa entender um pouco mais sobre a força do pensamento sobre nós. Já no Espiritismo, nós temos uma visão de pensamento como uma força criadora, né? Vocês já ouviram falar que a gente, de tanto pensar uma coisa, às vezes ela acaba se realizando, não é? As pessoas falam assim, se você tiver o firme propósito de desejar alguma coisa, pensa com muita fé, joga para o universo que isso vai se realizar. Então, por isso que a gente fala que ele é uma força criadora. E é através dele que nós podemos atrair motivos de alegria, motivos de sofrimento, podemos nos unir a Deus ou até mesmo se distanciar dele. Por isso que o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode nos influenciar na vida material, na vida espiritual. Então, esse estudo pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. E isso é muito importante porque, dependendo do que nós estamos pensando, é que a nossa vida espiritual, o nosso espírito, a nossa evolução moral vai se direcionando. Nós, como espíritos encarnados, estamos em contato constante com o mundo espiritual através dos nossos pensamentos, né? Que vão alterando o nosso campo vibracional, conforme mais ou menos elevados sejam esses pensamentos. Mas como assim, né? Pensa bem, se nós nos ligamos às notícias o dia todo, diariamente, ligamos lá a TV e vamos ouvindo o noticiário de um canal, de outro canal, e vamos sabendo das atrocidades que acontecem no mundo, nos problemas socioeconômicos, as políticas, a gente vai ficando indignado com algumas coisas. É natural, somos humanos, pensamos, né, no bem-estar de todos nós e não concordamos com algumas coisas. Então nós vamos alimentando esses pensamentos, vamos ficando com raiva, vamos achando injustiça, vamos julgando as pessoas naquilo que nós achamos que está errado. E veja bem, nós fazemos isso, eu faço isso, você faz isso, o outro faz isso, e uma legião de pessoas faz isso, o que vai fomentar? Uma multidão de pensamentos negativos, os quais vão influenciar os espíritos que não são tão bons e que querem ver o circo pegar fogo, vamos dizer bem assim, né? E aí a gente do bem não consegue trabalhar para poder dissipar essa nuvem escura. Ao passo que, se nós evitarmos a trabalhar com esses pensamentos negativos, nós podemos ajudar na melhoria de muitas coisas. Veja bem, quantas vezes nós não vemos um filme de terror e a gente fica perturbado com aquilo? Eu particularmente nem gosto de assistir, mas tem pessoas que gostam, né? Mas fica perturbando com aquilo, depois que assiste fica pensando, tem até pesadelo, pensa bem, né? Então, quantas vezes em momentos onde a raiva nos domina, nós sentimos dores de cabeça, dores de estômago, a nossa pressão arterial altera. De repente falava assim, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com essa angústia no peito? Por que isso tá me dando dor de cabeça? Tô com tontura. E é porque ficou alimentando aquele pensamento que veio, aquele pensamento ruim, né? Nós devemos mudar o foco, em vez de assistirmos o noticiário o dia inteiro e ficar alimentando, observando, escutando aquelas coisas ruins, assistir um filme de terror. Vamos mudar, vamos colocar uma boa música, olhar o dia maravilhoso que está acontecendo,
as flores, as cores, observar detalhes que às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não fazemos, não é verdade? Vamos nos ligar a uma palestra espírita ou uma outra, não precisa ser espírita, mas que traga boas palavras, boas intenções, que venha com boas energias, né? Ouvindo sempre mensagens do bem, pegar um bom livro de leitura, que traga para nós mensagens boas. Existem muitos livros de mensagens que traz para nós uma reflexão. Aí a gente vai ler e vai mudar o nosso foco, o nosso pensamento, não é mesmo? Então, desta forma, a gente pode vigiar esses nossos pensamentos, né? Na época de Kardec, os espíritos revelaram o caráter do pensamento como importante ferramenta para se ligar ao bem ou ao mal. Jesus dizia assim: diga onde está seu coração, que aí está o seu tesouro. Pode ser entendida como coração o seu sentimento. Diga onde está o seu sentimento, que eu direi aonde está o seu tesouro. Aí estará o que você valoriza, o que lhe é caro, né? Queres ter como tesouro bons pensamentos? Queres ter como tesouro bens materiais perecíveis ou a vida moral e justa? A felicidade eterna daqueles que praticam o bem. A felicidade é eterna para aqueles que praticam o bem. E como é que a gente consegue identificar, né, o pensamento quando por mim mesmo ou quando eu estou sendo influenciada, né? Aquele pensamento que nós temos assim repentino, que já vem na hora, é fruto nosso, mas aquele pensamento que vem como se fosse uma vozinha, que a gente costuma falar, a minha intuição, né? Se eu tivesse escutado a minha intuição, isso não teria acontecido desta forma. Olha que isso é verdade, né? Através dos bons pensamentos, nos conectamos com bons espíritos. Ouvimos através de intuições as suas propostas, né? Os seus direcionamentos em prós da nossa evolução. Quando nós nos ligamos a maus pensamentos, nós afastamos os nossos amigos espirituais que estão sempre nos amparando, estando junto de mim, e a gente dá brecha, dá abertura para que outros espíritos que não querem ver a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, porque em algum momento de nossas vidas nós os prejudicamos e agora eles querem se vingar da gente, querem que a gente passe por momentos de dor. Não que isso não vá acontecer, mas a partir do momento que nós nos educamos e temos conhecimento sobre isso, nós vamos entender que as dores vêm para que a gente possa evoluir espiritualmente. Você vai falar, mas é muito difícil entender esse tipo de coisa. Como é que eu vou ser grata porque eu estou passando por uma situação difícil, porque eu estou sofrendo, seja com uma doença grave, seja uma situação financeira, seja com um ente querido, seja com algum desafeto que veio e nos disse palavras que nos machucou, que doeu na gente. Mas nós temos que ter o entendimento de que tudo isso é para o nosso aprendizado. E quando nós temos Jesus no nosso coração e cultivamos bons pensamentos, nós criamos uma força de proteção aonde esses espíritos não vão se aproximar de nós. E os espíritos amigos, nosso anjo da guarda, vai nos sustentar, nos trazer alegria, nos trazer força, energia, para que a gente possa dar continuidade na nossa evolução espiritual, né? Então nós vamos pensando assim, sendo pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos criando algo que seja uma situação
que vibracionalmente se torna possível ou uma imagem mental, não é mesmo? Quando nós costumamos trabalhar com as pessoas, as suas emoções, aonde a gente traz para ela buscar o equilíbrio, a gente sempre fala, vamos fazer uma meditação, ouvir uma boa música, e assim a gente vai se envolvendo em muita luz, em muito amor, conseguindo desta forma conciliar e planejar a nossa jornada, a nossa caminhada. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, né? Através dos nossos pensamentos, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso.